Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. As eleições, o encerramento do Congresso. Depois da aprovação dos estatutos, o Congresso adotou uma resolução sobre as organizações regionais, várias resoluções relativas a diferentes organizações do partido, e depois de debates extremamente instrutivos sobre o grupo Yuzhny Rabot, cuja análise fiz anteriormente, o Congresso passou a questão das eleições para os organismos centrais do partido. Sabemos já que a organização do Iskra, de quem todo o Congresso esperava uma recomendação autorizada, se tinha dividido neste ponto, querendo a minoria da organização tentar no Congresso, através de uma luta livre e aberta, conquistar a maioria. Sabemos também que, muito antes do Congresso, todos os delegados tinham tomado conhecimento do plano de renovação da redação pela eleição de 2 grupos de 3 para o OC e o CC. Detenhamo-nos neste plano mais pormenorizadamente para esclarecer os debates no Congresso. Eis aqui o texto exato do meu comentário ao projeto de Tagesordnung do Congresso, em que foi exposto este plano. 1. O Congresso elegerá 3 pessoas para a redação do OC e outras 3 para o CC. Estas 6 pessoas em conjunto, por maioria de 2/3 se necessário, completarão a redação do OC e o CC por cooptação e apresentam ao Congresso o relatório correspondente. Depois da aprovação deste relatório pelo Congresso, a cooptação posterior far-se-á separadamente pela redação do OC e pelo CC. Deste texto o plano ressalta com uma precisão perfeita e sem o mínimo equívoco. Ele significa a renovação da redação com a participação dos mais influentes dirigentes do trabalho prático. Os 2 aspectos que assinalei neste plano são imediatamente evidentes para quem se der ao trabalho de ler com alguma atenção o texto citado. Mas nos tempos que correm devemos deter-nos a explicar mesmo as coisas mais elementares. O plano significa justamente a renovação da redação e não necessariamente que se amplie ou se reduza o número dos seus membros, mas precisamente que se renove, ficando em aberto a questão de um possível alargamento ou redução. A cooptação é prevista apenas para os casos em que for necessária. Entre as hipóteses emitidas por diversas pessoas sobre a questão desta renovação, havia também planos de redução ou aumento possível do número de membros da redação para 7 membros. Pela minha parte considerei sempre que 7 era muito mais conveniente que 6. E até o aumento deste número para 11 membros, coisa que eu considerava possível no caso de uma união pacífica com todas as organizações sociais democratas em geral, com o Bund e a social-democracia polaca em particular. Mas o mais importante, que normalmente esquecem os que falam do grupo de 3, é que se exige que os membros do CC participem na solução da questão relativa à cooptação posterior para o OC. Nem um só camarada entre todos os membros da organização e delegados da minoria do Congresso que conheciam este plano e o aprovaram, exprimindo seu acordo ou de maneira explícita ou pelo seu silêncio, se deu ao trabalho de explicar o significado desta exigência. Primeiro, porque se tinha adotado como ponto de partida da renovação da redação precisamente um grupo de 3 e só um grupo de 3. É evidente que isso careceria em absoluto de sentido se se visasse exclusivamente, ou pelo menos principalmente, ampliar esse organismo coletivo, se tal organismo coletivo fosse considerado verdadeiramente harmonioso. Seria estranho que para ampliar um organismo coletivo, harmonioso, não se partisse do seu conjunto, mas apenas de uma parte dele. Sem dúvida que nem todos os membros desse organismo coletivo eram considerados inteiramente aptos para discutir e resolver o problema da renovação da sua composição pessoal, da transformação do velho círculo redactorial num organismo do partido. É evidente que mesmo quem pessoalmente desejasse a renovação sob a forma de ampliação reconhecia que a antiga composição não era harmoniosa, que não correspondia ao ideal de um organismo do partido, porque, de outro modo, não havia razão para começar por reduzir o grupo de 6 a um grupo de 3 para o ampliar. Repito, isto é evidente por si só, e apenas um obscurecimento momentâneo da questão por questões pessoais o pode fazer esquecer. Em segundo lugar, do texto antes citado ressalta que mesmo o acordo dos 3 membros do OC ainda não bastaria para ampliar o grupo de 3. Também isto é sempre esquecido. Para a cooptação são precisos 2/3 de 6, ou seja, 4 votos. Por isso bastaria que os 3 membros eleitos para o CC opusessem o seu veto para tornar impossível qualquer ampliação do grupo de 3. Pelo contrário, mesmo se 2 dos 3 membros da redação do OC fossem contra a cooptação posterior, esta poderia mesmo assim efetivar-se se os 3 membros do CC lhe tivessem dado o seu acordo. É evidente desta maneira que se pretendia, ao transformar o velho círculo em organismo do partido, dar voz decisiva aos dirigentes do trabalho prático eleitos pelo Congresso.
Quais eram aproximadamente os camaradas que tínhamos em mente, mostra o facto de a redação, antes do Congresso, ter eleito por unanimidade como sétimo membro o camarada Pavlovich, para o caso de ser necessário falar no Congresso em nome do nosso organismo coletivo. Além do camarada Pavlovich, propôs-se para o lugar do sétimo um velho membro da organização do ISCRA e membro do CO, mais tarde eleito membro do CC2. Assim, o plano de eleição de 2 grupos de 3 visava manifestamente: 1. Renovar a redação, 2. Eliminar nela certos aspectos do velho espírito de círculo, inadequado num organismo do partido, se não houvesse nada a eliminar. Não teríamos tido que inventar o grupo de 3 inicial, e por fim 3. Eliminar os traços teocráticos de um organismo de literatos, eliminação a realizar fazendo com que destacados militantes práticos intervenham para resolver a questão da ampliação do grupo de 3. Este plano, do qual todos os redactores tinham sido informados, assentava evidentemente na experiência de 3 anos de trabalho e correspondia completamente aos princípios que pusemos em prática consequentemente em matéria de organização revolucionária, na época de dispersão em que apareceu o ISCRA. Muitas vezes se constituíam grupos de modo fortuito e espontâneo, sofrendo inevitavelmente de certas manifestações nefastas do espírito de círculo. A criação do partido implicava e exigia a eliminação destes aspectos. A participação de destacados militantes práticos nesta eliminação era imprescindível, já que certos membros da redação se tinham ocupado sempre de questões de organização e não era apenas um organismo de literatos que devia entrar no sistema dos organismos do partido, mas sim um organismo de dirigentes políticos. O facto de ter deixado ao Congresso a tarefa de eleger o grupo de 3 inicial era igualmente natural do ponto de vista da política, desde sempre defendida pelo ISCRA. Preparamos o Congresso com extremo cuidado, esperando que fossem plenamente esclarecidas as questões de princípio controversas, do programa, da tática e da organização. Não duvidávamos que o Congresso seria um Congresso iscrista no sentido de que a imensa maioria se solidarizaria nestas questões fundamentais, o que em parte demonstravam também as resoluções sobre o reconhecimento do ISCRA como órgão dirigente. Tínhamos, pois, que deixar aos camaradas sobre cujos ombros tinha pesado todo o trabalho de difusão das ideias do ISCRA e de preparação da sua transformação em partido decidirem eles próprios quem eram os candidatos mais competentes para o novo organismo do partido. É unicamente pelo caráter natural do plano dos 2 grupos de 3, unicamente pela sua plena conformidade com toda a política do ISCRA e com tudo o que sabiam dela os que tivessem a mais pequena relação com o trabalho, que se pode explicar a aprovação geral deste plano e a ausência de qualquer outro plano concorrente. E eis que no Congresso o camarada Russov propõe, antes de mais, que se elejam os 2 grupos de 3. Os partidários de Martov, que nos tinha informado por escrito da relação deste plano com a falsa acusação de oportunismo, nem sequer pensaram, todavia, em reduzir a discussão sobre o grupo de 6 e o grupo de 3 à questão de saber se esta acusação era fundada ou não. Nenhum deles o mencionou sequer. Nenhum deles ousou dizer uma só palavra sobre a diferença de princípio dos matizes ligados ao grupo de 6 e ao grupo de 3. Preferiram um meio mais corrente e mais barato, apelar para a piedade, falar de um possível ressentimento, fingir que o problema da redação estava já resolvido com a designação do ISCRA como órgão central. Este último argumento, utilizado pelo camarada Koltsov contra o camarada Russov, é manifestamente falso. Na ordem do dia do Congresso figuravam, e não acidentalmente, é claro, 2 pontos especiais, ver P10 das actas, P4 o OC do partido e P18 a eleição do CC e da redação do OC. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao designar o OC, todos os delegados declararam categoricamente que com isso não se confirmava a redação, mas apenas a orientação 3, e nenhum protesto se levantou contra estas declarações. Assim, a declaração de que depois de ter confirmado um órgão determinado o Congresso tinha de facto confirmado, desse modo a redação declaração muitas vezes repetida pelos partidários da minoria, Koltsov, P321, Possadovski e Bid, Popov, P322 e muitos outros, era simplesmente de facto falsa. Era uma manobra evidente para todos, a qual mascarava o abandono da posição tomada quando todos ainda podiam de modo verdadeiramente imparcial encarar o problema da composição dos centros. Não era possível justificar o abandono, nem por razões de princípio, porque levantar no Congresso a questão da falsa acusação de oportunismo seria demasiado desvantajoso para a minoria, a qual não disse uma só palavra a esse respeito. Nem por uma referência a factos concretos sobre a verdadeira capacidade de trabalho do grupo de 6 ou do grupo de 3, porque a simples referência a estes factos teria fornecido uma montanha de provas contra a minoria.
Tiveram que escapar-se, portanto, com frases sobre o todo harmonioso, coletividade harmoniosa, sobre a harmonia e a integridade cristalina do todo, etc. Não é de espantar que imediatamente se tenham chamado tais argumentos pelo seu verdadeiro nome, palavras mesquinhas, p. 328. O próprio plano do grupo de três testemunhava claramente falta de harmonia. E as impressões recolhidas pelos delegados no decorrer de mais de um mês de trabalho em comum forneceram sem dúvida aos delegados uma grande quantidade de dados para que pudessem julgar de modo independente. Quando o camarada Possadovski fez alusão, de maneira imprudente e irrefletida do seu ponto de vista, VPP 321 e 325 sobre o emprego condicional, que ele fez da palavra fricções a estes dados, o camarada Muraviov declarou francamente: na minha opinião, é agora completamente claro para a maioria do Congresso que tais fricções 4 existem indubitavelmente, p. 321. A minoria quis compreender a palavra fricções, lançada por Possadovski e não por Muraviov, exclusivamente no sentido de algo pessoal, não ousando levantar a luva lançada pelo camarada Muraviov, não ousando formular um único argumento que na realidade servisse para a defesa do grupo de 6. Gerou-se uma discussão arquicômica pela sua esterilidade. A maioria, pela boca do camarada Muraviov, declara ver com toda a clareza o verdadeiro significado do grupo de 6 e do grupo de 3, enquanto a minoria persiste em não ouvir e afirma que não temos a possibilidade de fazer essa análise. A maioria não só considera possível fazer essa análise, como já a fez e fala dos resultados para ela perfeitamente claros dessa análise, enquanto a minoria, pelos vistos, receia essa análise, escudando-se unicamente nas palavras mesquinhas. A maioria recomenda que se tenha em conta que o nosso OC não é apenas um grupo de literatos. A maioria quer que à cabeça do OC estejam pessoas perfeitamente determinadas, conhecidas do Congresso, que preencham as exigências de que falei, isto é, exigências não apenas literárias, p. 327, discurso do camarada Lang. Ainda desta vez, a minoria não ousa levantar a luva e não diz nenhuma única palavra sobre quem, na sua opinião, pode fazer parte de um organismo coletivo que não seja apenas literário. Nem diz quem é uma pessoa perfeitamente determinada e conhecida do Congresso. A minoria continua a entrincheirar-se por trás da famosa harmonia. Mais ainda, a minoria serve-se mesmo de argumentos que são absolutamente falsos em princípio e que por isso provocam muito justamente uma resposta violenta. O Congresso, vejam só, não tem o direito, nem moral nem político, de modificar a redação Trotsky, p. 326, é uma questão demasiado delicada, sic. E bid. Como devem comportar-se os membros não eleitos da redação perante o facto de o Congresso não querer que eles façam mais parte da redação. Sariov, p. 324-5. Tais argumentos remetiam já a questão inteiramente para o campo da piedade e do ressentimento, sendo um reconhecimento manifesto da bancarrota no terreno dos argumentos verdadeiramente de princípio, verdadeiramente políticos. E a maioria definiu imediatamente esta maneira de pôr o problema pelo seu verdadeiro nome: filistinismo, camarada Russov. Na boca de revolucionários, disse justamente o camarada Russov, ouvimos singulares discursos que estão em evidente desacordo com o conceito de trabalho de partido, de ética de partido. O argumento essencial que os adversários da eleição dos grupos de 3 formulam reduz-se a um ponto de vista puramente filistino sobre os assuntos do partido, todos os sublinhados são meus. Colocando-nos neste ponto de vista, que não é de partido e sim filistino, em cada eleição iremos encontrar-nos perante a questão de saber se Petrov se não ofenderia vendo que em vez dele foi eleito Ivanov, se determinado membro do CO se não ofenderia vendo que em vez dele foi eleito outro para o CC. Camaradas, onde é que isto nos vai levar? Se nos reunimos aqui não para nos obsequiarmos mutuamente com agradáveis discursos ou trocarmos amabilidades filistinas, mas para criar um partido, não podemos de maneira nenhuma estar de acordo com esse ponto de vista. Trata-se de eleger funcionários e não pode colocar-se a questão de falta de confiança em nenhum dos não eleitos, mas apenas do bem da causa e de que a pessoa eleita seja adequada para o cargo para que é designada, p. 325. Aconselharíamos todos os que querem entender por si próprios as causas da cisão do partido e chegar às suas raízes no Congresso que leiam e releiam o discurso do camarada Russov, cujos argumentos a minoria não refutou, como nem sequer os pôs em dúvida. Aliás, é impossível contestar verdades tão elementares e primárias, cujo esquecimento tão justamente explicou o próprio camarada Russov só por excitação nervosa. E para a minoria esta é efetivamente a explicação menos desagradável de como eles tinham podido abandonar o ponto de vista de partido para passar a um ponto de vista filistino e de círculo 6.
Mas a minoria estava a tal ponto impossibilitada de encontrar argumentos razoáveis e sérios contra as eleições, que, para além de introduzir espírito filistino nos assuntos do partido, chegou a métodos de caráter francamente escandaloso. De facto, como não chamar assim ao método utilizado pelo camarada Popov, que aconselhou o camarada Muravyov a não aceitar encargos delicados, p. 322, que é isto senão querer introduzir-se na consciência alheia, segundo a justa expressão do camarada Sorokine, p. 328. Que é isto senão especular sobre questões pessoais à falta de argumentos políticos. Ao afirmar que sempre protestamos contra tais meios, o camarada Sorokine tinha ou não razão, será admissível a conduta do camarada Deutsch, que procurou de maneira ostensiva pôr no pelourinho os camaradas que não estavam de acordo com ele. 7. p. 328. Façamos o balanço dos debates sobre a questão relativa à redação. A minoria não refutou, nem tentou refutar, as numerosas indicações da maioria sobre o facto de que os delegados conheciam o projeto do Grupo de Três desde a abertura do Congresso e antes do Congresso, e de que, por consequência, esse projeto se baseava em considerações e dados independentes dos acontecimentos e discussões do Congresso. A minoria, ao assumir a defesa do Grupo de Seis, tomava uma posição inadmissível e errada quanto aos princípios baseada em considerações filistinas. A minoria mostrou ter esquecido completamente o ponto de vista de partido quanto à escolha dos funcionários, sem procurar sequer fazer uma apreciação de cada candidato para um cargo, da sua adequação ou não adequação às funções desse cargo. A minoria furtou-se ao exame da questão a fundo, invocando a famosa harmonia, vertendo lágrimas, tomando atitudes patéticas, p. 327, discurso de Lang como se quisesse matar alguém. A minoria chegou mesmo a introduzir-se na consciência alheia, a gritar que as eleições eram criminosas, a usar de outros meios igualmente inadmissíveis, sob a influência da excitação nervosa, p. 325. A luta do espírito filistino contra o espírito de partido, das questões pessoais, do pior gosto contra as considerações políticas, das palavras mesquinhas contra os conceitos mais elementares do dever revolucionário. Eis o que foi a luta à volta do Grupo de Seis e do Grupo de Três na 30ª sessão do nosso Congresso. E na 31ª sessão, quando por maioria de 19 votos contra 17 e 3 abstenções, o Congresso rejeitou a proposta para confirmação do conjunto da antiga redação, ver p. 330 e a errata, e quando os antigos redactores voltaram para a sala das sessões. O camarada Martov, na sua declaração em nome da maioria da antiga redação, pp. 330-331, deu provas, em proporções ainda maiores, das vacilações e da mesma instabilidade da posição política e das concepções políticas. Examinemos em pormenor cada um dos pontos da declaração coletiva e da minha resposta, pp. 332-333, a esta declaração. A partir de agora, diz o camarada Martov, depois da não confirmação da antiga redação, o velho Iskra já não existe, e seria mais lógico mudar-lhe o nome. De qualquer maneira, vemos na nova decisão do Congresso uma restrição substancial do voto de confiança dado ao Iskra numa das primeiras sessões do Congresso. O camarada Martov, com os seus colegas, levanta uma questão verdadeiramente interessante e instrutiva sob muitos aspectos, sobre a coerência política. Já lhe respondi ao invocar aquilo que todos tinham dito quando da confirmação do Iskra, p. 349 das actas, cf. acima, p. 82. É indubitável que estamos na presença de um dos mais gritantes exemplos de falta de consequência em política. Da parte de quem? Da parte da maioria do Congresso ou da maioria da antiga redação, deixamos ao leitor o cuidado de julgar. É ainda ao leitor que deixamos o cuidado de decidir de duas outras questões postas muito a propósito pelo camarada Martov e pelos seus colegas. É um ponto de vista filistino ou um ponto de vista de partido que revela o desejo de ver uma restrição do voto de confiança ao Iskra na decisão do Congresso de proceder à eleição dos funcionários para a redação do OC. 2. A partir de que momento deixa realmente de existir o velho Iskra? A partir do Enegral 46, quando Plekhanov e eu começamos ambos a dirigi-lo, ou a partir do Enegral 53, quando a maioria da antiga redação se colocou à cabeça dele? Se a primeira questão é uma questão de princípio das mais interessantes, pelo contrário, a segunda é uma questão de facto das mais interessantes. Como se decidiu agora, prossegue o camarada Martov, eleger uma redação de 3 pessoas. Eu declaro em meu nome e em nome dos meus outros 3 camaradas que nenhum de nós fará parte dessa nova redação. Pela minha parte, acrescentarei que, se é exato que alguns camaradas quiseram inscrever o meu nome como um dos candidatos a esse grupo de 3, vejo-me obrigado a ver nisso uma ofensa que não merecia SIC. Digo isto em virtude das circunstâncias em que se decidiu alterar a redação. Decidiu-se isso por causa de certas fricções.
8. Da incapacidade para actuar da antiga redação, e o Congresso resolveu essa questão num determinado sentido, sem nada perguntar à redação sobre essas fricções e sem nomear sequer uma comissão para pôr a claro isso da sua incapacidade para actuar. O estranho é que a ninguém da minoria ocorreu propor ao Congresso que perguntasse à redação ou nomeasse uma comissão. Não seria porque, depois da cisão da organização do Iskra e do fracasso das conversações sobre as quais escreveram os camaradas Martov e Starover, isso teria sido inútil. Nestas circunstâncias, devo considerar a hipótese de certos camaradas de que eu aceitaria trabalhar na redação reformada desta maneira como uma mancha na minha reputação política. 9. Foi propositadamente que reproduzi na íntegra este raciocínio, para apresentar ao leitor uma amostra e o ponto de partida do que floresceu com tanta abundância depois do Congresso, e que não podemos qualificar de outro modo senão como querela mesquinha. Já empreguei esta expressão na minha carta à redação do Iskra, e apesar do descontentamento da redação, sou obrigado a repeti-la pela sua exatidão incontestável. É errado crer-se que tais querelas implicam motivos baixos, como conclui a redação do novo Iskra. Qualquer revolucionário minimamente familiarizado com as nossas colônias de exilados e emigrados certamente pôde ver dezenas de exemplos destas querelas, em que se colocavam e examinavam até a saciedade as mais absurdas acusações, suspeitas, autoacusações, questões pessoais, etc. Querelas provocadas pela excitação nervosa e condições de vida anormais bafientas. Não há um só homem sensato que se ponha a procurar a todo custo motivos baixos nestas querelas, por mais baixas que sejam as suas manifestações. E é apenas por uma excitação nervosa que se pode explicar esta meada emaranhada de absurdos, de questões pessoais, de horrores fantásticos, de penetrações na consciência alheia, de ofensas e de calúnias imaginárias que nos oferece o excerto que reproduzido discurso do camarada Martov. As condições de vida bafientas geram entre nós centenas destas querelas, e um partido político não mereceria consideração se não ousasse dar o seu verdadeiro nome à doença de que sofre, fazer um diagnóstico implacável e procurar o meio de cura. Na medida em que se pode distinguir nesta meada algo de princípio, tem de se chegar inevitavelmente à conclusão de que as eleições nada têm de comum com uma ofensa à reputação política, que negar o direito do Congresso de proceder a novas eleições, de introduzir qualquer modificação nos quadros de funcionários, de selecionar os componentes dos organismos aos quais outorga poderes, significa embrulhar a questão, e que o ponto de vista do camarada Martov, segundo o qual podia eleger-se parte do antigo organismo, revela uma enorme confusão de conceitos políticos, como disse no Congresso, p. 332, 10. Omito a observação, pessoal, do camarada Martov relativa à questão de saber quem teve a iniciativa do plano do grupo de 3 e passo à caracterização política do significado que ele deu à não confirmação da antiga redação. O que se passou agora é o último acto da luta que se desenrolou durante a segunda metade do Congresso. Muito bem, e esta segunda metade começa no momento em que Martov, a propósito do seção 1 dos estatutos, caiu no apertado abraço do camarada Akimov. Não é segredo para ninguém que, quanto a esta reforma, não se trata de capacidade para actuar, mas de uma luta pela influência sobre o CC. Em primeiro lugar, não é segredo para ninguém que se tratava tanto da capacidade para actuar como de uma divergência sobre a composição pessoal do CC, visto que o plano de reforma foi apresentado quando ainda não se podia falar da segunda divergência e quando, em conjunto com o camarada Martov, tínhamos escolhido como 7º membro da redação o camarada Pavlovich. Em segundo lugar, já mostramos, apoiados em documentos, que se tratava da composição pessoal do CC, e que, a fim dos fins 11, o problema se reduziu a uma diferença de listas, Glebov-Travinsky-Popov e Glebov-Trotsky-Popov. A maioria da redação mostrou que não queria ver transformado o CC num instrumento da redação. Começa a cantilena de Akimov, a questão da influência pela qual luta qualquer maioria em qualquer congresso de partido, sempre e em todo o lado, a fim de consolidar esta influência por uma maioria nos organismos centrais, passa para o domínio dos mexericos oportunistas sobre o instrumento da redação, sobre um simples apêndice da redação. Como disse o próprio camarada Martov um pouco mais tarde, p. 334. É por isso que foi preciso reduzir o número de membros da redação, e é por isso que não posso fazer parte de tal redação. Vejam só com mais atenção este, e é por isso que, como poderia a redação transformar o CC num apêndice ou num instrumento, exclusivamente no caso de ter 3 votos no Conselho e abusar desta superioridade, não é claro.
E não será também claro que o camarada Martov, eleito terceiro membro, poderia sempre impedir qualquer abuso e eliminar apenas com o seu voto qualquer superioridade da redação no Conselho. A questão reduz-se, pois, precisamente, à composição pessoal do CC, e desde logo fica bem claro que isso de instrumento e apêndice são meros mexericos. Em conjunto com a maioria da antiga redação, eu pensava que o Congresso poria fim ao estado de sítio no seio do partido e instalaria nele um regime normal. Na prática, o estado de sítio com as suas leis de exceção contra certos grupos foi prolongado e até se agravou. Só se mantiver a composição da antiga redação podemos garantir que os direitos conferidos à redação pelos estatutos não serão utilizados em prejuízo do partido. Esta é a passagem integral do discurso do camarada Martov em que lançou pela primeira vez a famigerada palavra de ordem do estado de sítio. E agora vede a minha resposta. Ao corrigir a declaração de Martov sobre o caráter particular do plano dos dois grupos de três, nem sequer penso, no entanto, em opor-me ao que o próprio Martov diz sobre o significado político da iniciativa que tomamos não confirmando a antiga redação. Pelo contrário, estou inteiramente e sem restrições de acordo com o camarada Martov em que esta decisão tem grande importância política, mas não no sentido que lhe atribui Martov. Este é, disse ele, um acto da luta pela influência no CC na Rússia. Eu vou mais longe do que Martov. Toda a atividade do Iskra enquanto grupo particular foi até agora uma luta pela influência. Mas agora trata-se de algo mais, trata-se de consolidar organicamente esta influência e não só de lutar por ela. A profundidade da nossa divergência política com o camarada Martov sobre este ponto manifesta-se claramente quando ele me lança à cara este desejo de exercer influência no CC, ao passo que eu me prezo de ter procurado e de continuar a procurar consolidar esta influência através da organização. Verifica-se que até falamos linguagens diferentes. De que serviria todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços, se viessem a ser coroados pela mesma velha luta pela influência, e não pela plena aquisição e consolidação da influência? Sim, o camarada Martov tem toda a razão. O passo dado é incontestavelmente um grande passo político, que prova que foi escolhida uma das tendências que atualmente se nos apresentam para o trabalho futuro do nosso partido. E não estou nada assustado com as palavras terríveis sobre o estado de sítio no partido, sobre as leis de exceção contra certas pessoas ou certos grupos, etc. Para os elementos instáveis e hesitantes não somente podemos, mas devemos criar o estado de sítio e os nossos estatutos na sua totalidade, todo o nosso centralismo a partir de agora aprovado pelo Congresso, tudo isso mais não é do que um estado de sítio contra as fontes tão numerosas de imprecisão política. Contra a imprecisão necessitamos justamente de leis especiais, ainda que sejam de exceção, e o passo dado pelo Congresso indicou a direção política justa, dando uma base sólida a tais leis e a tais medidas. 12. Sublinhei neste resumo do meu discurso no Congresso a frase que o camarada Martov preferiu omitir no seu estado de sítio, P16. Não admira que esta frase lhe tenha desagradado e que não tenha querido compreender o seu sentido bem claro. Que significa a expressão palavras terríveis, camarada Martov? Significa troçar dos que dão grandes nomes a coisas pequenas, que embrulham uma questão simples com uma fraseologia pretensiosa. O único, pequeno e simples facto que pôde servir e serviu de pretexto à excitação nervosa do camarada Martov consistia exclusivamente no facto de o camarada Martov ter sofrido uma derrota no Congresso, na questão relativa à composição pessoal dos centros. O significado político deste simples facto foi que a maioria do Congresso do partido, depois de ter triunfado, consolidou a sua influência estabelecendo também a maioria na direção do partido, lançando no terreno da organização uma base para a luta por meio dos estatutos, contra aquilo que essa maioria considerava hesitação, instabilidade e imprecisão. 13. Falar a propósito disto de luta pela influência, com uma espécie de horror no olhar e queixar-se do estado de sítio, era apenas fraseologia pretensiosa, apenas palavras terríveis. O camarada Martov não está de acordo com isto, porque não tenta demonstrar-nos se houve no mundo um congresso de partido, se é concebível em geral um congresso de partido em que a maioria não consolidou a influência conquistada. 1. Estabelecendo a mesma maioria nos centros. 2. Dando-lhe poder para neutralizar a hesitação, a instabilidade e a imprecisão. Antes das eleições, o nosso Congresso tinha de resolver a questão. Era a maioria ou a minoria do partido que se devia reservar 1/3 dos votos no OC e no CC. O grupo de 6 e a lista do camarada Martov significavam que o terço nos cabia a nós e os 2/3 aos seus partidários. O grupo de 3 no OC e a nossa lista significavam que 2/3 eram para nós e 1/3 para os partidários do camarada Martov.
O camarada Martov recusou-se a chegar a um acordo conosco ou a ceder e provocou-nos para o combate por escrito diante do Congresso, mas depois de ter sofrido a derrota perante o Congresso, pôs-se a chorar e começou a queixar-se do estado de sítio. Ora, não será isto uma querela mesquinha? Não será isto uma nova manifestação de tibieza própria de intelectuais? Não podemos deixar de recordar a propósito a brilhante definição sociopsicológica desta última qualidade dada recentemente por Kautsky. Os partidos sociais-democratas de diferentes países estão atualmente sujeitos muitas vezes a doenças do mesmo gênero, e ser-nos-á muito útil aprender com camaradas mais experientes o diagnóstico justo e o tratamento acertado. Por isso, a definição de alguns intelectuais dada por Kautsky só na aparência nos afastará do nosso tema. No momento atual, de novo nos interessamos vivamente pela questão do antagonismo entre os intelectuais, 14, e o proletariado. Os meus colegas, Kautsky é também um intelectual, literato e redactor, em muitos casos indignar-se-ão ao ver que eu admito este antagonismo. Mas o facto é que ele existe, e a tática mais inadequada seria, neste como noutros casos, tentar desembaraçarmos-nos dele negando o facto. Este antagonismo é um antagonismo social que se manifesta nas classes e não em indivíduos isolados. Tal como um capitalista, um intelectual pode, individualmente, entregar-se por inteiro à luta de classe do proletariado. Em tais casos, quando isto tem lugar, o intelectual muda também de caráter. No que vou dizer a seguir, não tratarei principalmente dos intelectuais deste tipo, que ainda hoje são exceção no seio da sua classe. A seguir, quando não houver qualquer reserva especial, entendo por intelectual apenas um intelectual comum que se situa no terreno da sociedade burguesa e que é um representante característico da intelectualidade como classe. Esta classe mantém-se num certo antagonismo com o proletariado. Este antagonismo é de um gênero diferente do antagonismo entre o trabalho e o capital. O intelectual não é um capitalista. É verdade que o seu nível de vida é burguês e que ele é obrigado a manter este nível a menos que se transforme num vagabundo. Mas ao mesmo tempo vê-se obrigado a vender o produto do seu trabalho e por vezes mesmo a sua força de trabalho e sofre, com frequência, a exploração dos capitalistas e certa humilhação social. Assim, não existe nenhum antagonismo econômico entre o intelectual e o proletariado. Mas a sua situação na vida, as suas condições de trabalho, não são proletárias, daí um certo antagonismo nos sentimentos e nas ideias. O proletário não é nada enquanto permanecer um indivíduo isolado. Toda a sua força, todas as suas capacidades de progresso, todas as suas esperanças, as suas aspirações, tira-as da organização, da sua atuação sistemática em comum com os seus camaradas. Sente-se grande e forte quando faz parte de um grande e forte organismo. Este organismo é tudo para ele, enquanto um indivíduo isolado em comparação com ele significa muito pouco. O proletário luta com a maior abnegação como uma parcela da massa anônima, sem pretender vantagens pessoais, glória pessoal. Ele cumpre o seu dever em qualquer cargo onde seja colocado, submetendo-se voluntariamente à disciplina, que penetra todos os seus sentimentos, todo o seu pensamento. O que sucede com o intelectual é muito diferente. Ele não luta empregando de um modo ou de outro a força, mas servindo-se de argumentos. As suas armas são os seus conhecimentos pessoais, as suas capacidades pessoais, as suas convicções pessoais. Só se pode fazer valer pelas suas qualidades pessoais. A inteira liberdade de manifestar a sua personalidade apresenta-se-lhe, pois, como a primeira condição de êxito no seu trabalho. Só muito dificilmente se submete a um todo, como parte auxiliar desse todo, e submete-se-lhe por necessidade e não por inclinação pessoal. A necessidade de uma disciplina reconhece apenas para a massa e não para os espíritos de elite. Ele próprio, é evidente, considera-se entre os espíritos de elite. A filosofia de Nietzsche, com o seu culto do super-homem, para quem tudo se reduz a conseguir o pleno desenvolvimento da sua própria personalidade, para quem qualquer submissão da sua pessoa a qualquer grande objetivo social se apresenta vil e desprezível, esta filosofia é a verdadeira concepção do mundo do intelectual. Ela torna-o absolutamente incapaz de participar na luta de classe do proletariado. Ao lado de Nietzsche, Ibsen é um representante destacado da concepção do mundo da intelectualidade, concepção que coincide com a sua maneira de sentir. O seu Dr. Stockmann, no drama O Inimigo do Povo, não é um socialista, como muitos supunham, mas o tipo de intelectual que deve necessariamente entrar em conflito com o movimento proletário e, em geral, com qualquer movimento popular, desde que tente actuar nele. Isto porque a base do movimento proletário, como a de qualquer movimento democrático 15, é o respeito pela maioria dos camaradas. O intelectual típico à la Stockmann vê na compacta maioria um monstro que deve ser derrubado. O modelo ideal do intelectual que se deixou penetrar inteiramente pelo espírito proletário,
que, sendo um brilhante escritor, perdeu os traços psicológicos próprios da intelectualidade, que se integrava nas fileiras sem murmurar, trabalhava em qualquer cargo que lhe confiassem. Se tinha consagrado inteiramente à nossa grande causa e desprezava os chorosos queixumes, o Eichlichsgewinzel, sobre o esmagamento da sua personalidade, que tantas vezes ouvimos por parte dos intelectuais formados no espírito de Ibsen e Nietzsche, quando lhes acontecia ficar em minoria. O modelo ideal deste intelectual, como daqueles de que o movimento socialista necessita, era Liebknecht. Poder-se-ia igualmente citar aqui Marx, que nunca se pôs em primeiro plano e se submetia de maneira exemplar à disciplina do partido no seio da Internacional, onde mais de uma vez ficou em minoria. 16. Precisamente chorosos queixumes de intelectual que ficou em minoria. E nada mais, foi a renúncia de Martov e dos seus colegas ao cargo apenas por não ter sido confirmado o antigo círculo. As lamentações sobre o estado de sítio e as leis de exceção contra determinados grupos, que não eram caros a Martov quando da dissolução do Yuzhny Rabotchi e da Rabotchi Dielo, mas que se lhe tornaram caros quando da dissolução do seu organismo coletivo. Precisamente chorosos queixumes de intelectuais em minoria foram afinal todas as queixas, censuras, alusões, lamentações, mexericos e insinuações sobre a compacta maioria, de que correram rios no nosso Congresso do Partido 17 e ainda mais depois do Congresso, por obra e graça do camarada Martov. A minoria queixava-se amargamente de que a compacta maioria tinha as suas reuniões privadas. Na verdade, a minoria de algum modo tinha que encobrir o facto, para ela desagradável, de que os delegados que convidava para suas reuniões privadas se recusavam a lá ir. E aqueles que de bom grado teriam feito os Egorov, os Makov, os Brucker, não podiam ser convidados pela minoria depois de toda a luta travada entre uns e outros no Congresso. Lamentaram-se amargamente da falsa acusação de oportunismo. Na verdade, de algum modo se tinha que encobrir o facto desagradável de que precisamente os oportunistas, que apoiavam com muito mais frequência os anti-esqueristas e em parte os próprios anti-esquiristas, formavam a compacta minoria, agarrando-se com ambas as mãos à manutenção do espírito de círculo nos organismos, do oportunismo nos raciocínios, do filistinismo nos assuntos de partido, da instabilidade e tibieza própria de intelectuais. Mostraremos no capítulo seguinte em que consiste a explicação do facto político altamente interessante de no fim do Congresso se ter formado uma compacta maioria, e por que razão a minoria, apesar de todas as solicitações, evita com o maior cuidado a questão das causas e a história da sua formação. Mas terminemos primeiro a análise dos debates no Congresso. Durante as eleições para o CC, o camarada Martov propôs uma resolução extremamente característica, P336, cujos 3 aspectos principais são o que eu qualificava por vezes de cheque-mate em 3 lances. São estes os traços. 1. Votam-se as listas de candidatos para o CC e não candidatos individuais. 2. Depois da leitura das listas, deixa-se passar 2 sessões para os debates, com certeza. 3. Na ausência de uma maioria absoluta, reconhece-se a segunda votação como definitiva. Esta resolução é de uma estratégia engenhosamente concebida, devemos fazer justiça mesmo ao adversário, com a qual não está de acordo o camarada Egorov P337, mas que seguramente garantiria a vitória completa a Martov se o grupo de 7, formado pelos bundistas e os partidários da Rabotchi Dielo, não tivesse abandonado o Congresso. A estratégia explica-se justamente porque a minoria escrista não tinha nem podia ter um acordo direto, que existia na maioria escrista, não só com o Bundy Broker, mas nem sequer com os camaradas Egorov e Makov. Lembrai-vos que o camarada Martov se lamentou no Congresso da Liga, pretendendo que a falsa acusação de oportunismo implicava um acordo direto entre ele e o Bund. Repito, foi o medo que inspirou a Martov esta ideia, e justamente o desacordo do camarada Egorov com a votação das listas. O camarada Egorov ainda não tinha perdido os seus princípios. Provavelmente os princípios que o levaram a associar-se com Goldblatt na apreciação da importância absoluta das garantias democráticas, mostra visivelmente o facto de enorme importância de nem mesmo com Egorov ter podido efetivar-se um acordo direto. Mas a coligação podia fazer-se e fez-se tanto com Egorov como com Brucker. Coligação no sentido de que o seu apoio era assegurado aos martovistas todas as vezes que os martovistas entrassem em sério conflito conosco, e que Akimov e os seus amigos tivessem que optar pelo mal menor. Não havia nem a sombra de dúvida de que, a título do mal menor, como aquilo que menos conduzia aos objetivos escristas, ver o discurso de Akimov sobre a seção L e as suas esperanças postas em Martov, os camaradas Akimov e Liber teriam votado evidentemente pelo grupo de 6 para o OC e pela lista de Martov para o CC.
A votação por listas, o deixar passar as duas sessões e a nova votação visavam obter precisamente este resultado com precisão quase mecânica, sem nenhum acordo direto. Mas como a nossa compacta maioria continuava a ser uma maioria compacta, o movimento de flanco que o camarada Martov propunha era apenas uma manobra dilatória e não podíamos deixar de rejeitá-la. A minoria, numa declaração, P341 por escrito deu rédea solta às suas queixas a este respeito, recusando, a exemplo de Martynov e Akimov, participar na votação e nas eleições para o CC, dadas as condições nas quais estas se efetuavam. Depois do Congresso, estas queixas contra as condições anormais das eleições, ver estado de sítio, P31, foram espalhadas à torto e à direito perante centenas de comadres do partido. Mas em que consistia esta anormalidade? Na votação secreta que tinha sido prevista antecipadamente pelo regulamento do Congresso, seção 6, P11 das actas, e na qual seria ridículo ver hipocrisia ou injustiça. Na formação de uma compacta maioria, essa coisa monstruosa para os intelectuais dados às lamúrias, ou no desejo anormal destes respeitáveis intelectuais de faltar à palavra que tinham dado, antes do Congresso, de reconhecer a validade de todas as suas eleições, P380, seção 18 do regulamento do Congresso. O camarada Popov fez uma subtil alusão a este desejo quando, no dia das eleições, perguntou diretamente no Congresso: o Burial tem a certeza de que a decisão do Congresso é válida e legítima quando metade dos participantes nele se recusaram a votar. 18. O Burial respondeu naturalmente que tinha a certeza e recordou o incidente com os camaradas Akimov e Martynov. O camarada Martov juntou-se ao Burial e declarou terminantemente que o camarada Popov se enganava e que as decisões do Congresso são legítimas. P343. Que o leitor julgue por si próprio da coerência política, pelos vistos altamente normal, a qual se manifesta quando se compara esta declaração perante o partido com a conduta depois do Congresso e com a frase do estado de sítio sobre a insurreição desencadeada já no Congresso por metade do partido, P20. As esperanças que o camarada Akimov depositava no camarada Martov foram mais fortes que as efêmeras boas intenções do próprio camarada Martov. Venceste, camarada Akimov. Para mostrar a que ponto era uma palavra terrível a famigerada frase relativa ao estado de sítio, frase que adquiriu já para sempre um sentido tragicômico, pode-se citar alguns pormenores insignificantes na aparência, mas no fundo muito importantes do fim do Congresso, fim esse que teve lugar depois das eleições. O camarada Martov está agora obcecado por esse estado de sítio tragicômico, afirmando muito a sério a si próprio e ao leitor que o espantalho por ele inventado significava uma perseguição anormal, um acossar, um atropelo da minoria pela maioria. Vamos mostrar em seguida como as coisas se passaram depois do Congresso. Mas basta mesmo prestar atenção ao fim do Congresso para ver que, depois das eleições, a compacta maioria não só não persegue os pobres martovistas, atropelados, ofendidos e levados ao patíbulo como, pelo contrário, lhes oferece ela própria, pela boca de Liadov, 2 lugares de 3 na Comissão das Actas, P354. Pegai nas resoluções sobre os problemas tácticos e sobre outros pontos, P355 e segs. E vereis que se tratou dos problemas a fundo de um ponto de vista puramente prático, em que as assinaturas dos camaradas que apresentaram resoluções incluem frequentemente misturados tanto representantes da monstruosa e compacta maioria como partidários da humilhada e ofendida minoria, pp 355, 357, 363, 365, 367 das actas. Verdadeiramente, acaso se assemelha isto a um afastamento do trabalho e a todos os outros atropelos? A única discussão de fundo interessante, mas infelizmente demasiado curta, travou-se a propósito da resolução de Starover sobre os liberais. A julgar pelas assinaturas que a subscrevem, pp 357 e 358, esta foi adoptada pelo Congresso porque 3 partidários da maioria, Brown, Orlov e Ossipov, votaram em bloco tanto por ela como pela resolução de Plekhanov, por não verem a contradição irredutível que existia entre ambas. À primeira vista, não a contradição irredutível entre elas, visto que a de Plekhanov estabelece um princípio geral, exprime uma certa atitude do ponto de vista de princípios e da tática para com o liberalismo burguês na Rússia, e a de Starover tenta determinar as condições concretas nas quais são admissíveis acordos temporários com tendências liberais ou democrático-liberais. Os temas destas 2 resoluções são diferentes, mas a de Starover sofre precisamente de imprecisão política, sendo por isso fútil e mesquinha. Ela não define o conteúdo de classe do liberalismo russo, não indica as tendências políticas definidas que o reflectem.
não elucida o proletariado sobre as tarefas fundamentais de propaganda e agitação relativamente a essas tendências definidas. Confunde, em virtude da sua imprecisão, coisas diferentes como o movimento estudantil e a Osvobozdeni, 19. Prescreve de modo mesquinho e casuístico três condições concretas nas quais são admissíveis acordos temporários. Neste caso, como em muitos outros, a imprecisão política conduz à casuística. A ausência de um princípio geral e o desejo de enumerar as condições levam a uma enumeração mesquinha e, rigorosamente falando, inexacta dessas condições. Com efeito, examinai estas três condições de Starover. 1. As tendências liberais ou democrático-liberais devem afirmar claramente e sem equívoco que, na sua luta contra o governo autocrático, se colocam resolutamente ao lado da social-democracia russa. Que diferença há entre as tendências liberais e as tendências democrático-liberais? A resolução não fornece dados para responder a esta questão. Não consistirá a diferença em que as tendências liberais exprimem a posição das camadas politicamente menos progressistas da burguesia, enquanto as tendências democrático-liberais exprimem a posição das camadas mais progressistas da burguesia e da pequena burguesia. Se assim é, como pode o camarada Starover admitir que as camadas burguesas menos progressistas, mas progressistas apesar de tudo, senão não se poderia falar de liberalismo, se colocarão resolutamente ao lado da social-democracia? Isto é um absurdo, e ainda que os representantes dessa tendência o afirmassem claramente e sem equívoco, hipótese totalmente impossível, nós, Partido do Proletariado, teríamos o dever de não acreditar nas suas declarações. Ser liberal e colocar-se resolutamente ao lado da social-democracia, eis duas coisas que se excluem mutuamente. Prossigamos, admitamos o caso seguinte: as tendências liberais ou democrático-liberais declararão claramente e sem equívoco que, na sua luta contra a autocracia, se colocam resolutamente ao lado dos socialistas revolucionários. Hipótese bem menos inverossímil, considerando a essência democrático-burguesa da tendência dos socialistas revolucionários que a do camarada Starover. A resolução deste, em virtude do seu caráter impreciso e casuístico, implica que neste caso acordos temporários com liberais deste gênero são inadmissíveis. E, no entanto, esta conclusão, que decorre necessariamente da resolução do camarada Starover, conduz a uma tese francamente falsa. Os acordos temporários são também admissíveis com os socialistas revolucionários, vede a propósito disto a resolução do Congresso, e, por consequência, com os liberais que se colocarem ao lado dos socialistas revolucionários. Segunda condição: se essas tendências não inscreverem nos seus programas reivindicações contrárias aos interesses da classe operária e da democracia em geral, ou que obscurecem a sua consciência. Aqui temos o mesmo erro. Não existiram nunca, nem podem existir, tendências democrático-liberais que não inscrevam nos seus programas reivindicações contrárias aos interesses da classe operária e que não obscureçam a sua, do proletariado, consciência. Mesmo uma das frações mais democráticas da nossa tendência democrático-liberal, a dos socialistas revolucionários, formula no seu programa, confuso como todos os programas liberais, reivindicações contrárias aos interesses da classe operária e obscurecedoras da sua consciência. Desse facto deve-se tirar a conclusão de que é imprescindível desmascarar a estreiteza e a insuficiência do movimento de emancipação da burguesia, mas de modo algum que sejam inadmissíveis acordos temporários. Enfim, a terceira condição do camarada Starover, exigindo que os democratas liberais façam do sufrágio universal, igual, direto e secreto, palavra de ordem da sua luta, também é falsa na formulação geral em que nos é dada. Não seria razoável declarar que os acordos temporários e particulares são, em qualquer caso, inadmissíveis com as tendências democrático-liberais que defendem a palavra de ordem de uma Constituição censitária, uma Constituição cerceada em geral. No fundo, poderíamos classificar aqui a tendência dos senhores da Osvobozdeni, mas atar-se as mãos, proibindo antecipadamente os acordos temporários, ainda que com os liberais mais timoratos, seria uma miopia política incompatível com os princípios do marxismo. Balanço: a resolução do camarada Starover, assinada igualmente pelos camaradas Martov e Axelrod, é errada, e o terceiro congresso fará bem se anular. Padece de imprecisão política na sua posição teórica e tática, de casuística nas condições práticas que estipula. Confunde duas questões diferentes. O desmascaramento dos traços antirrevolucionários e antiproletários de qualquer tendência democrático-liberal e a obrigatoriedade da luta contra estes traços. E 2. As condições em que são possíveis acordos temporários e particulares com qualquer destas tendências.
Esta resolução não apresenta o que é necessário, análise do conteúdo de classe do liberalismo, e apresenta o que não é necessário, prescrição de condições. De maneira geral, num congresso do partido, é absurdo querer elaborar as condições concretas de acordos temporários quando ainda não se apresentou nenhum contratante determinado, sujeito desses possíveis acordos. E ainda que tal sujeito existisse, seria 100 vezes mais racional deixar o cuidado de precisar as condições do acordo temporário aos organismos centrais do partido, como aliás fez o Congresso com a tendência dos senhores socialistas revolucionários, ver a modificação introduzida por Plekhanov no final da resolução do camarada Axel Rod, pp 362 e 15 das actas. Quanto às objeções apresentadas pela minoria à resolução de Plekhanov, eis o único argumento que o camarada Martov invocou. A resolução de Plekhanov termina com uma conclusão mesquinha. É preciso desmascarar um literato. Não será armar-se com um malho para abater uma mosca, p. 358. Este argumento, em que a ausência de ideias é dissimulada por uma expressão mordaz, conclusão mesquinha, dá-nos uma nova amostra da fraseologia pretensiosa. Primeiro, a resolução de Plekhanov fala em desmascarar perante o proletariado a estreiteza e a insuficiência do movimento de emancipação da burguesia, sempre que essa estreiteza e insuficiência se manifestem. Por isso é a mais pura futilidade a afirmação do camarada Martov no Congresso da Liga, p. 88 das actas, de que toda a atenção se deve concentrar unicamente em Struve, num só liberal. Em segundo lugar, comparar o senhor Struve a uma mosca, quando se trata da possibilidade de acordos temporários com os liberais russos, é sacrificar a mordacidade à mais elementar evidência política. Não, o senhor Struve não é uma mosca, é uma grandeza política, e se o é, não será porque pessoalmente seja uma figura muito destacada. A sua qualidade de grandeza política advém da sua posição, a sua posição de único representante do liberalismo russo, do liberalismo com certa organização e capacidade de actuar no mundo da clandestinidade. Por isso, falar dos liberais russos e da atitude do nosso partido para com eles sem ter em conta precisamente o senhor Struve, e precisamente a Osvobozdeni é falar para não dizer nada. Ou tentará talvez o camarada Martov indicar-nos mesmo que seja só uma tendência liberal ou democrático-liberal na Rússia que possa, no momento atual, mesmo de longe, comparar-se à tendência da Osvobozdeni. Seria curioso ver semelhante tentativa a 20. O nome de Struve nada significa para os operários, declarou o camarada Kostrov em apoio do camarada Martov. Este é já, sem ofensa para os camaradas Kostrov e Martov, um argumento a Akimov. Este é já um argumento como o do proletariado no genitivo 21. Quais são os operários para quem o nome de Struve não significa nada, do mesmo modo que o da Osvobozdeni mencionado na resolução de Plekhanov ao lado do nome do senhor Struve? São os operários que conhecem muitíssimo pouco ou não conhecem absolutamente nada das tendências liberais e democrático-liberais na Rússia. Perguntamos qual deve ser a atitude do Congresso do nosso partido para com esses operários. Deverá encarregar os membros do partido de dar a conhecer a esses operários a única tendência liberal definida existente na Rússia. Ou deve calar um nome pouco conhecido dos operários precisamente em virtude da insuficiência dos seus conhecimentos políticos? Se o camarada Kostrov, depois de ter dado o primeiro passo na esteira do camarada Akimov, não quer dar o segundo passo, resolverá seguramente esta questão no primeiro sentido. E tendo-a resolvido no primeiro sentido, verá como o seu argumento era inconsistente. Em todo caso, as palavras Struve e Osvobozdeni na resolução de Plekhanov podem dar aos operários muito mais do que as palavras tendência liberal e democrático-liberal na resolução de Starover. No momento atual, o operário russo não pode tomar conhecimento na prática das tendências políticas mais ou menos francamente expressas do nosso liberalismo, a não ser através da Osvobozdeni. A literatura liberal legal não serve neste caso porque é demasiado nebulosa. E nós devemos, com o maior zelo e perante massas operárias o mais vastas possíveis, dirigir a arma da nossa crítica contra os elementos da Osvobozdeni para que, no momento da revolução futura, o proletariado russo possa, com a verdadeira crítica das armas, paralisar as inevitáveis tentativas dos senhores da Osvobozdeni de cercear o caráter democrático da revolução. A parte a perplexidade, de que falei anteriormente, do camarada Egorov sobre o nosso apoio ao movimento de oposição e revolucionário, os debates sobre as resoluções não forneceram material interessante, e de resto quase não houve debates. O Congresso terminou com breves palavras do presidente, recordando o caráter imperativo das decisões do Congresso para todos os membros do partido.